E aí pessoal, tranquilo? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a manipulação de arquivos texto, tá certo? Alguns comandos essenciais, né? Não é um vídeo que a gente vai se aprofundar tanto nesse assunto, tá certo? Então é mais para dar uma visão geral dos principais comandos que a gente pode utilizar. Bom, aqui a gente já tem alguns comandos, né? Mas antes de tratar desses comandos, né, eu queria, para quem não conhece ainda, principalmente quem está utilizando Debian ou derivados, eu queria mostrar aqui o editor de texto que chama o Nano, certo? O Nano ele é um editor de texto bem simples e principalmente se você ainda não é usuário de VI ou Emacs, ele é uma opção muito interessante para você começar a editar arquivos, né, através do terminal de texto do Linux. Então você pode usar simplesmente Nano, ele vai abrir uma telinha para você, você pode começar a digitar o que você quiser aqui. E aí ele tem comandos embaixo aqui, com tudo com Ctrl, né? Ctrl O, salvar, gravar. Ctrl X, fechar, sair, certo? Se eu der aqui um Ctrl X, ele já me pergunta se eu quero salvar. Coloco sim, confirmo o nome do arquivo, né? Texto.txt. E aí ele já me volta para o terminal, o prompt. E se eu der um ls aqui, olha, ele criou aqui o arquivo texto.txt, certo? Texto.txt. Então vamos começar com os comandos aqui, né? O comando cat. O comando cat, ele é um comando que ele é utilizado para concatenar, certo? Mas ele tem um comportamento que a gente acaba utilizando bastante, que é o fato de ele imprimir na tela, ou seja, ele jogar para a nossa tela a saída de um arquivo, né? Então, por exemplo, esse arquivo que eu acabei de criar, texto.txt. Se eu dou um cat, deixa eu limpar a tela aqui com clear. Se eu dou um cat espaço texto.txt, olha o que vai acontecer. Ele vai jogar na tela o conteúdo daquele arquivo texto, tá certo? Só faz sentido se você estiver tratando com arquivo texto, porque sabe que tem arquivos que são binários, não utilizam codificação de texto, então não adianta você utilizar o cat que você não vai entender nada, tá? Beleza. Uma alternativa ao cat, aliás, antes de passar para o próximo, deixa eu comentar também a questão da concatenação, né? O cat é o seguinte, se você, imagine que você tem, por exemplo, dois arquivos. Por exemplo, vou copiar aqui esse arquivo texto para o arquivo texto2, certo? texto2.txt. Agora eu tenho dois arquivos criados aí de texto, tá? Se eu quiser concatenar, ou seja, se eu quiser pegar o conteúdo de um arquivo e juntar com o conteúdo de outro, né, eu posso também usar o cat, tá? Eu uso assim, ó, cat, primeiro texto, segundo texto, e aí se eu parar aqui, der um enter, ele vai juntar o conteúdo dos dois textos e vai jogar na minha tela, tá? Se eu quiser redirecionar essa saída da tela para um arquivo, eu posso colocar maior e um arquivo de saída, certo? E ele vai jogar o conteúdo do arquivo. Então, ele vai simplesmente pegar o conteúdo do primeiro, quando acabar, vai jogar o conteúdo do segundo, certo? Vamos observar isso aqui através do nosso Nano. E aí vocês já estão vendo outra forma de usar o Nano. Eu posso colocar o Nano espaço o nome do arquivo, que ele já vai abrir o arquivo que eu estou especificando, certo? Olha o que aconteceu. Ó. Eu tenho o conteúdo dos dois arquivos anteriores juntos, né? Que é exatamente o que a concatenação faz. Ela junta o conteúdo dos dois, certo? Saindo aqui no Nano. Pronto, agora a gente pode seguir em frente. Arquivo, aliás, aqui não, desculpa, comando head. Né? O comando head ele mostra as primeiras linhas do arquivo. Se você quer ver as linhas iniciais no arquivo, você pode digitar head, espaço, o nome do arquivo. Por exemplo, esse arquivo que a gente criou, saída.txt, né? Ele vai imprimir as 10 primeiras linhas do meu arquivo, certo? Se por um acaso você quiser especificar um número de linhas diferente, por exemplo, eu quero só as 3 primeiras linhas, você também tem como, certo? Através do parâmetro "-n". Você pode botar "-n", 3, quer dizer, as 3 primeiras linhas, ele vai imprimir apenas na tela as 3 primeiras linhas do meu arquivo de texto, tá certo? Outro comando muito semelhante ao head, mas que faz na verdade o contrário, é o tail, né? O tail
se você traduzir seria cauda, né? Você pode usar o mesmo parâmetro, especificando a quantidade de linhas, mas ele vai imprimir o finalzinho do arquivo. Então o head ele imprime o início do arquivo, o tail ele imprime o final do arquivo, certo? Então você observa aí o final do arquivo, exatamente são essas 3 linhas, né? O tail ele tem um parâmetro também bem interessante, que é o parâmetro "-f". Se você tem um arquivo que está sendo atualizado constantemente, né, aí você consegue utilizar o tail com esse parâmetro "-f", que aí você especifica o caminho do arquivo, né, /var, /log, /the message. Deixa eu ver se tem um maior daemon. Isso. Certo? Ele vai imprimir as 10 últimas linhas e a questão é a seguinte, à medida que esse arquivo ele vai crescendo, né, à medida que ele vai crescendo, ele vai automaticamente, em tempo real, ele vai imprimindo na tela para você. Porque o tail-f, na verdade, ele não executa e para, né? Ele está executando continuamente, certo? Então, se eu der aqui um Ctrl C, aí eu interrompo a execução do tail-f. Vamos limpar a tela novamente. Que mais de comando que a gente tem? Tem aqui o comando more. O comando more, ele basicamente ele faz a paginação dos arquivos. Então, eu posso usar assim, ó, more espaço, nome do arquivo, certo? É uma opção, né? No caso aqui o meu arquivo ele está pequeno ainda, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou concatenar o meu arquivo saída com ele mesmo e jogar para ele, vai virar o dobro. Não deixou, então tá saída 2, pronto. E agora aqui eu posso dar um more saída 2 num arquivo que já é maior. Opa, não funcionou. Não, deixa eu fazer um negócio mais simples. Vamos editar aqui saída 2, que eu quero simplesmente um arquivo que tenha várias linhas. Então eu vou aqui, ó, digitar várias linhas, certo? Fica maior do que uma tela. Salvei. Limpar a tela. Se eu der um more nesse arquivo, texto 2. Opa, no texto 2 não, que eu estava editando. Saída 2, desculpa. Saída 2, ó. Ele preencheu a tela toda, né? Quando preencheu a tela, ele parou aqui, pausou. Eu posso dar um espaço para continuar e ver o final. Se fosse um arquivo bem grande, né? Aí ele, a cada espaço que eu daria, ele estaria paginando, certo? Por exemplo, posso fazer isso com um arquivo maior. Esse arquivo aqui, vamos ver, ó. Esse aqui é um arquivo grande, ó. Certo? Arquivo grande, eu estou dando espaço para fazer a leitura do meu arquivo. Certo? Então é a opção que a gente tem para navegar arquivos grandes. Ou até, por exemplo, você dá um ls, um comando qualquer, você sabe que a saída vai dar maior do que uma tela, você pode simplesmente dar barra vertical, que é o redirecionamento de pipe, né? Barra vertical more, e ele vai paginar, e aí eu consigo ler tudo o que eu preciso, certo? Outra forma, você usar o more. E a gente tem o less também, que ele faz basicamente a mesma coisa do more, sendo que ele permite que eu navegue pela saída. O more eu estava indo só para frente. Aqui eu posso ir para frente, ir para trás e percorrer a saída que estaria indo para a minha tela, certo? Se eu quiser sair, aperto Q. Apertei Q e pronto, eu consigo sair do comando less. Bom, um último comando que a gente vai comentar, né, é o comando grep, que ele é um comando que ele faz uma pesquisa por expressões regulares dentro de um arquivo. Então, se você sabe que você tem um arquivo texto lá, tá? E você quer pesquisar as linhas que contêm uma determinada string, uma determinada frase, um determinado padrão, né? Você pode utilizar o grep, né? E o grep ele é um comando bem poderoso, na verdade, porque você consegue entrar com expressões regulares, mas eu quero mostrar um exemplo bem simples, que é o seguinte. Deixa eu ver aqui um
um arquivo que a gente possa pesquisar. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse kernel.log. Pronto, eu estou vendo que tem vários Debians aqui, Debian, kernel, né? Eu vou pedir para ele pesquisar pela palavra mtrr maiúsculo, certo? E aí ele vai me retornar as linhas, né, as linhas que contém essa string mtrr, certo? Vamos lá, olha só. grep, vou especificar a string primeiro, e o arquivo, né? Então o que vai acontecer? Opa, porrada de linha, né? Ah, mas eu queria paginar. Não tem problema, vamos limpar a tela aqui. Clear. E aí eu posso fazer assim, ó, barra vertical more. E aí ele vai imprimir o que der na tela, certo? Tá joia, pessoal? Então seriam basicamente esses comandos que eu gostaria de mostrar para vocês, né, para a gente fazer uma manipulaçãozinha bem básica, bem tranquila com os arquivos texto, né? É super importante que o usuário de Linux ele tenha um domínio básico, né, para conseguir visualizar o conteúdo de um arquivo texto, manipular o que ele precisar, até porque praticamente tudo que você vai configurar, ao menos no modo texto, né, os serviços, esse tipo de coisa, você vai precisar editar arquivos no texto, né? Então você precisa de um editor de texto, você precisa ter um certo domínio em cima disso aí, tá certo? É isso aí, a gente fica por aqui e eu te vejo no próximo vídeo.